Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Akira Uchiha, o Gênio, parte 16, capítulo 129. Algumas horas depois, Akira chegou à residência Uchiha. Itachi Uchiha e Izumi casaram-se anos atrás, exatamente como as simulações previram, e hoje comemoram o segundo aniversário de seu filho, Makoto Uchiha. O cenário político também havia mudado naqueles anos. Com a aposentadoria de Tsunade, Itachi passou a governar o que antes era a Nação do Fogo, juntamente com vários territórios vizinhos. Se a analogia anterior de Akira fosse verdadeira, então todo o mundo ninja seria um único país, e a antiga Nação do Fogo teria se tornado um de seus maiores estados. Nesse sentido, Itachi era efetivamente seu primeiro-ministro, e o aniversário do filho de um ministro-chefe nunca era um simples encontro familiar. Era uma oportunidade diplomática envolta em celebração. Autoridades de alto escalão compareciam em peso, não apenas para entregar presentes, mas também para discursar, negociar e articular alianças de forma sutil. Representantes de outros estados chegaram sob a bandeira de congratulações, embora todos entendessem que o verdadeiro propósito era estabelecer contatos. Aqueles que estavam muito ocupados para a presença física se conectavam por meio de chamadas de projeção, protocolo padrão para a troca de informações de alto nível. Eventos como esses eram a verdadeira forma de liderança se comunicar naquela época. Passaram-se mais algumas horas antes de Akira finalmente retornar à sua casa. Como a mais alta autoridade dentro do Conselho Imperial Ninja, seu líder e membro mais antigo, Akira já estava acostumado com a atenção. Nesta era em que a força bruta importava menos, as pessoas haviam descoberto novos talentos, e a bajulação era um dos mais agressivamente aperfeiçoados. Durante o primeiro ou segundo ano, Akira admitiu que se divertiu genuinamente, e até se deixou influenciar por aquilo. Naturalmente, isso só incentivou as pessoas a aprimorarem ainda mais a arte. Mas e agora? Ele era imune. Os elogios escorriam dele como chuva em madeira invernizada. Ele até se adaptara, aprendendo a imitar as máscaras deles, um sorriso educado aqui, uma frase elegante ali, a representação da civilidade. A política era um jutsu à parte, e Akira dominara por necessidade. Agora ele estava sentado sozinho na varanda, recostado na cadeira, com os olhos fixos no céu iluminado pela lua, esperando. Estava previsto que sua habilidade Rinnegan despertasse esta noite. Passaram-se alguns minutos. Então os olhos de Akira se abriram. Eles não eram mais comuns, o Rinnegan havia se manifestado, os glifos se encaixando com precisão divina. Akira sorriu levemente, o luar refletindo em suas íris celestiais. Uma boa habilidade, sem dúvida, murmurou ele. O espelho secreto de todos os caminhos. No instante em que despertou, Akira adquiriu uma sensação diferente de qualquer outra, a consciência de reflexos de si mesmo espalhados pelo espaço-tempo. Versões passadas de si mesmos, possibilidades futuras, linhas temporais alternativas, até mesmo caminhos que nunca foram trilhados, mas que poderiam ter sido. Para ele, esses reflexos existiam como impressões tênues e cintilantes, como espelhos silenciosos embutidos na realidade. Ao se concentrar em qualquer um deles, Akira poderia teletransporte-se para a localização dessa versão, seja ao longo de anos, mundos, campos de batalha ou linhas temporais ramificadas. Para todos os outros era impossível rastrear. Akira simplesmente desapareceu, sem assinatura de chakra, sem resíduo de selo, sem lógica a seguir. Akira refletiu sobre as implicações de sua nova habilidade. Com essa técnica, ele podia atravessar não apenas o espaço, mas o próprio tempo. Comparada a todos os poderes oculares que ele havia teorizado, essa superava todos eles. Podia muito bem ser a habilidade Rinnegan mais valiosa que ele conhecia. É verdade que lhe faltava o mecanismo de troca de Sasuke, a Menotejikara, ou a habilidade de clonagem de Madara, Limbo, mas em puro potencial estratégico. Superava ambos em muitas vezes. Seus pensamentos vagaram para algo mais antigo, enterrado, a recompensa ligada ao mundo de One Piece. Durante 4 anos, Akira refletiu sobre isso ocasionalmente. Suas memórias daquele mundo, e a recompensa que as acompanhava, permaneceram seladas. O sistema havia deixado claro, somente quando essas memórias fossem restauradas, a recompensa poderia se manifestar. Anteriormente, com seu Rinnegan despertado, Akira podia libertá-los a qualquer momento. Mas havia uma condição. O sistema exigia que ele estivesse perto de uma enorme fonte de chakra, algo na escala de uma besta com cauda, ou das veias do dragão Horan, ou da 10 caudas. Ele passou anos se perguntando por quê. Ele poderia ter capturado uma besta com cauda durante essa era de paz, mas Akira se recusou a arriscar perturbar o equilíbrio. Independentemente do que acontecesse quando as memórias retornassem, ele queria que ficasse bem longe de sua própria realidade. O que o levou à única alternativa segura. Outra linha temporal. Antes, ele conseguia viajar para linhas temporais alternativas, mas a incerteza residia no retorno. Agora, com Kagami no Ikan, o caminho era trivial. Ele poderia visitar um mundo alternativo, recuperar o que precisava e retroceder o espaço-tempo de volta a um local seguro. Para Akira, a solução finalmente se tornará simples. Mas antes de fazer grandes planos, Akira decidiu testar sua nova habilidade, medir seu custo de chakra, observar sua mecânica e anotar quaisquer efeitos colaterais. A intuição era boa, mas os dados eram melhores. Ele selecionou aleatoriamente uma de suas reflexões passadas, concentrando-se, e desapareceu. Um instante depois, ele estava de volta à antiga Konoha.
não a metrópole forjada pela reforma. Não se trata do capital reestruturado do Conselho Imperial. Esta era Konoha antes da transformação, a vila tranquila, compacta e familiar, com muros de pedra, telhados de telha e ruas empoeiradas. Akira examinou os arredores até que sua atenção foi atraída para uma fonte, um espelho. Dentro de um quarto modesto, aquele reflexo cintilava em sua superfície, e deitado em frente a ele. Era ele. Sua versão mais jovem dormia tranquilamente, alheia ao fato de que uma versão futura a observava da porta. Akira analisou a cronologia. As assinaturas de chakra do Yatagarazu adormecido nas proximidades sugeriam que a formatura já havia ocorrido, mas os exames Chunin ainda não haviam começado. Konoha não estava em reforma no momento. Uma janela estreita, alguns meses de história relativamente tranquila. Ele acenou com a cabeça para si mesmo e saiu discretamente para a aldeia. A Konoha daquela época era pequena, inconveniente para os padrões modernos, mas despertava algo nele, nostalgia. Ele percorreu as ruas que outrora conhecera, traçando de memória um mapa da vila, comparando o passado com o futuro. Passaram-se apenas alguns minutos antes que algo lhe atraísse o olhar para cima. O monumento Okage, os rostos de pedra esculpidos na montanha. Ali, sentada em cima de uma das testas, estava uma figura. Uma máscara com estampa de tigre ocultava o rosto, exceto por um único olho exposto que brilhava levemente em vermelho através da fenda. O corpo estava envolto em vestes e luvas. Akira o reconheceu imediatamente. Uchiha Obito, o guerreiro do amor do mundo ninja. Capítulo 130. Akira encarou Obito em silêncio. Não com admiração, com cálculo. Para Akira, Obito não era uma pessoa, ele era uma anomalia. Um espaço em branco no registro da história. Nos 4 anos em que Akira governou através do Conselho Imperial, Obito nunca apareceu. Nenhum avistamento, nenhuma assinatura de chakra, nenhum sussurro no submundo, nem mesmo um boato forjado. Era como se o homem tivesse sido apagado. Akira chegou a questionar Nagato sobre isso. A resposta apenas aprofundou o mistério. Um dia Madara desapareceu, e nunca mais voltou. O desaparecimento de Obito coincidiu exatamente com o período em que Akira iniciou as reformas, por volta do alvorecer do novo mundo ninja. Essa coincidência o incomodava profundamente. Então ele mobilizou tudo. Contingências da Anbu, divisões sensoriais, informantes diplomáticos infiltrados em diversas nações, todos em busca de um rastro. No entanto, o resultado foi o mesmo. Nada. Obito desapareceu como névoa ao vento. Nesse mesmo período, Akira acumulou 8 novas chances de simulação da sorte, que se somaram às 3 que ele já possuía. 11 no total. E ele usou todos, mas não encontrou Obito durante seus centenas de anos de vida na simulação. 3 foram sacrificados exclusivamente em prol de inovações futuras, redes de infraestrutura, pesquisa, sistemas de tecnologia civil, a maquinaria invisível que impulsiona a era ninja moderna. 4 foram investidos em uma simulação de sorte aprimorada em 4 vezes. Os 4 restantes foram consumidos em 2 simulações aprimoradas em 2 vezes. A maior recompensa? Armadilha da linhagem. Uma transcendência acima de Kekkei Genkai e até mesmo de Kekkei Touta, 7 naturezas de chakra trançadas em uma única autoridade genética soberana. Por meio dela, Akira podia invocar orbes da busca da verdade, uma técnica reservada a seres do nível de Kaguya Otsutsuki. Ele também pode usar outras técnicas de Kaguya Otsutsuki como ossos de cinzas que tudo matam, ataque de vácuo dos 80 deuses, Tsukiyomi infinito. Nesse momento, Akira só precisava de uma coisa que possuía, a 10 caudas. E mesmo assim, ele poderia enfrentá-la em um combate individual sem ser derrotado, talvez até ganhar. Porque ao contrário de Kaguya, que tinha o instinto de combate de uma galinha, Akira tinha clareza, vontade e estratégia. Mas durante esses 4 anos, uma pergunta nunca o abandonou. Onde estava Obito? Sua motivação para a busca era complexa. Primeiro, Akira se recusou a deixar que o nome Uchiha carregasse a mácula da traição. Nessa época, o clã era reverenciado. Um fantasma como Obito poderia envenenar essa reverência. Segundo, ele não podia permitir que uma variável fora de controle desestabilizasse o mundo que construiu. Mas agora, com Obito relaxando sobre a pedra Okage, a realidade se alinhou. Talvez o futuro não tivesse Obito, porque Akira o mata aqui. Talvez a ausência de Obito em todas as simulações futuras se deva ao fato de ele ter morrido hoje. Isso explica 4 anos de silêncio sem interferências. Sem manipulação da Akatsuki, sem planos secretos, apenas ausência. Akira aceitou a lógica, mas uma pequena ponta de confusão persistiu. Ah, sim. O paradoxo do avô. Elimine a versão passada e o futuro mudará. Se o futuro mudar, o que causou a ação passada? Um ciclo infinito. Akira deixou o pensamento se dissipar. O tempo e o espaço não eram regidos pelo raciocínio mortal. Ele só conseguiu dobrá-los porque seus olhos, Rinnegan e Mangekyou lhe concediam domínio além das 7 transformações básicas de chakra. Um erudito mortal poderia debater paradoxos. Akira simplesmente agiu. Seu olhar se fixou em Obito, expressão indecifrável, chakra estável, julgamento já proferido. A reflexão de Akira terminou num instante. Ele controlou a gravidade ao seu redor usando seu Rinnegan e começou a voar rapidamente em direção a Obito. Obito ergueu a cabeça imediatamente, com os instintos à flor da pele. O voo literal, era raro neste mundo. Onoki e seus sucessores são a anomalia. Todos os outros que conseguiam pairar,
Planar ou manipular a gravidade pertenciam ao nível de monstro supercage ou ao nível dos 6 caminhos. Gaiola do espaço vazio. Akira não deu muito tempo para Obito pensar e usou diretamente sua habilidade Mangekyou. Uma onda se espalhou pelo ar. O próprio espaço se dobrou como uma gaiola, congelando dezenas de metros ao redor de Obito. Não o domínio completo. Isso também dilataria o tempo. Tratava-se de um congelamento seletivo, com as camadas espaciais bloqueadas enquanto o fluxo temporal continuava normalmente. Um truque que Akira havia dominado recentemente. Ele queria Obito consciente, respirando, totalmente lúcido, mas completamente incapaz de fugir. Era essa a intenção. Por que falar com ele, afinal? Simples. Akira sempre zombou dos vilões que faziam monólogos. Mas na verdade, esses vilões morreram porque eram fracos, enquanto os protagonistas sobreviveram porque tinham vantagens como sistema, talento ou antecedentes. Agora Akira era o trapaceiro. Os hacks de Obito foram desativados, Kamui desativado, fuga dimensional negada. Sem seus mecanismos defeituosos, Obito era apenas um ninja de nível Kage em pânico. Akira não conseguiu resistir à novidade. Falar mal de alguém que antes se considerava intocável? Sim, isso pareceu divertido. Dentro do campo espacial congelado, a fachada calma de Obito rachou. Ele podia sentir. Kamui deveria ter se ativado instintivamente, mas o caminho dimensional nunca se abriu. Seu coração deu um salto. Quando a pressão atingiu o ápice, Akira entrou no domínio, com a naturalidade de um homem entrando em seu jardim. Uchiha Obito, hein? Disse ele com leveza. A primeira vez que nos encontramos. Ele fez uma pausa e então se corrigiu. Não na primeira vez que você me encontrar. Seus olhos se estreitaram, divertidos. Meu nome é Cronarca. Pode se apresentar. Mas Obito não disse nada. No instante em que Akira pronunciou aquele nome, aquela identidade esquecida, enterrada, a compostura de Obito desmoronou completamente. Pânico seguido de fúria. Por que entrar em pânico? Porque ninguém deveria mais saber esse nome. Nem mesmo Zetsuki sussurrou atrás dele o usou. A única voz que alguma vez pronunciou Obito sem engano foi a de Madara, e Madara estava morto. E a intenção de matar? Simples. Obito tinha a intenção de eliminar qualquer pessoa que conhecesse a sua verdade. Mas agora, encurralado, exposto, impotente diante de alguém que podia reescrever a física, essa intenção só intensificava seu terror. Akira observou tudo acontecer. E sorriu. Capítulo 131. Akira percorreu a distância restante sem pressa. Obito nem sequer se mexeu. Não se tratava de um congelamento espacial comum, aquele em que a pessoa podia se esforçar, ter espasmos ou resistir. Isso foi um congelamento verdadeiro. O mundo ao redor de Obito ficou imóvel enquanto o tempo continuava indiferente. Akira estudou seu prisioneiro por um instante, observando o desespero florescer naquele único Sharingan visível. Então ele estendeu a mão e removeu a máscara de Obito. Ah, murmurou Akira, lembrando-se, desculpe, você não pode falar. Quer queira, quer não. Seu tom era de casual decepção, como se a etiqueta importasse nesse caso. Os dedos de Akira se moveram em direção ao olho de Obito, e com precisão de quem já tinha prática, ele arrancou o olho Kamui. Obito só conseguia emitir gemidos abafados, do tipo que não eram palavras, apenas reações desconfortáveis. Akira abriu um pergaminho selado com um movimento rápido, revelando um tubo de vidro cheio de um líquido verde e misterioso. Obito olhou fixamente sem conseguir perguntar, sem conseguir objetar. Akira respondeu mesmo assim. Guardei isto, disse ele, batendo levemente no copo, só para você. A ironia em sua voz era sutil como uma navalha. No dia em que te encontrei, quis preservar teu Kamui e tua chamada vontade de paz, ponto. Akira colocou o Mangekyou Sharingan dentro do líquido verde suspeito. O tubo de vidro foi selado novamente, o pergaminho selado desaparecendo da existência, organizado, preciso, metódico. Um novo pergaminho se desenrolou. Akira pegou um bisturi. Um movimento sem esforço. E toda a metade do corpo de Obito correspondente ao Zetsu branco foi cortada rente ao corpo. Desmoronou-se com tanta precisão que pareceu antinatural, como se o lado do clone sempre tivesse sido destacável, e Akira simplesmente tivesse corrigido um erro. Os restos mortais, carne, chakra, parasita, foram selados com a mesma suavidade do vaso anterior. A essa altura, a única coisa que mantinha Obito em pé era o espaço que congelava o restante de seu corpo. Caso contrário, ele teria entrado em colapso, agonizando. Akira o encarou em silêncio. Bem, Uchiha Obito, disse ele, com uma voz nem cruel nem suave, que você encontra a redenção em sua próxima vida. Ele ergueu a mão. Uma esfera da busca da verdade materializou-se, pairando informação silenciosa, e a vontade de Akira a transformou em uma katana negra, cuja lâmina vibrava com a extinção. O único olho que restava a Obito se arregalou quando a lâmina desceu. Ele conseguia pensar, ele conseguia sentir, mas não conseguia se mover. O mundo permaneceu congelado enquanto a katana atravessava seu pescoço. No último instante, antes que a visão se desfizesse, o desespero de Obito foi a única coisa que ele carregou consigo além daquele corte. Passaram-se alguns segundos de silêncio antes de Akira confirmar. Obito Uchiha estava morto. Ele ergueu a mão, e o orbe da busca da verdade se expandiu, engolindo o cadáver por inteiro. A própria realidade desfez os fragmentos restantes de Obito até que nada mais existisse, nem corpo, nem chakra, nem vestígio. Akira sentiu com a cabeça, satisfeito.
Não haveria ressurreição, nenhum fantasma errante, nenhum fio solto em seu mundo. Dito isso, Akira retomou sua jornada por Konoha, sentindo o ar, saboreando a liberdade, esticando a estranha elasticidade dessa excursão espaço-temporal. Quando sentiu que já havia explorado o suficiente, Akira ativou novamente sua habilidade Rinnegan, escolhendo seu ponto de ancoragem. Num piscar de olhos, ele estava de volta à sua varanda. A mesma luz do luar, a mesma cadeira, a mesma brisa suave acariciando seus cabelos. Ele respirou fundo, readaptando-se à sua linha temporal. Então, um pensamento o atingiu como uma onda suave. Quanto chakra isso custou? Ele rastreou o esgotamento para dentro do próprio organismo e concluiu algo perturbador. Essa única operação temporal teria exaurido até mesmo a Shirama ou Naruto completamente. O único motivo pelo qual Akira não desmaiou foi devido a uma recompensa de uma simulação anterior. Ele escolheu uma amplificação de chakra de nível 6 caminhos, elevando suas reservas a um nível que rivalizasse com o do próprio Agoromo. Seu chakra não era apenas vasto, mas também mais denso, de ordem superior e mais refinado. Mesmo assim, essa viagem consumiu quase 1/100º de tudo que ele tinha. Akira exalou intrigado. Seus sentidos se expandiram novamente, desta vez, alcançando a frente em vez de trás. O sistema mundial respondeu com um aviso. A menos que seja necessário, não viaje para o futuro. Akira franziu a testa. Ele raciocinou que as viagens futuras deveriam ser mais fáceis. Alterar o passado acarreta o risco de paradoxo, alterar o futuro não deveria me afetar agora. Mas o sistema falou novamente frio mecânico absoluto. O custo de avançar é dezenas de vezes maior, porque voltar ao passado segue os seus rastros existentes. Ir para o futuro exige que você crie esses rastros por si mesmo. A analogia se desenrolou nos pensamentos de Akira. Viajar para o passado é como entrar numa loja para comprar um lápis. O lápis já existe. Caminhar rumo ao futuro é como fabricar um lápis do nada, esculpindo a existência através da possibilidade. A dificuldade era astronômica. Akira ainda não havia compreendido toda a teoria, mas também não insistiu no assunto. Além disso, o conceito de viagens futuras estava absurdamente falho. Se ele pudesse saltar para frente livremente, Konoha se tornaria um império intergaláctico em poucas décadas. Akira podia dar um salto de um século para o futuro, roubar tecnologia, voltar e repetir o processo, empilhando civilizações como blocos de construção. O crescimento exponencial beirava o absurdo divino. Mas ele também entendia por que não podia fazer a tecnologia atual retroceder séculos ou décadas. Ele talvez pudesse viajar dentro de um limite máximo, 15 anos no passado no máximo, para a época em que ele existia. E Akira não conhece as consequências de seus atos que seriam no presente. Matar Obito foi como resolver um quebra-cabeça. A resposta era apenas preencher a peça que faltava, mas isso não dava nenhuma pista das consequências. Talvez o espaço-tempo revidasse. Talvez a causalidade entrasse em colapso. Nem mesmo Akira sabia. E só de pensar nisso suas têmporas começaram a latejar. Então ele parou. Tempo e espaço, lembrou a si mesmo, eram complexos demais para causar dores de cabeça. Akira recostou-se na cadeira da varanda, deixando a brisa noturna acariciar seu corpo. Existiam poderes que valiam a pena usar, e poderes que valiam a pena deixar de lado. Por hora, ele fechou os olhos. O amanhã traria algo novo. Capítulo 132. 3 dias se passaram. E hoje, dentro da imponente sede do Conselho Imperial, uma assembleia de alto nível foi finalmente realizada. A participação foi exclusiva. Somente membros da SS ou de patente superior podiam passar por essas portas. 3 dias foram mais do que suficientes para que cada membro viajasse pelo mundo, resolvesse assuntos pessoais e retornasse, portanto, não havia um único assento vazio. No último andar, passando por várias camadas de lacres de segurança e guardas silenciosos, ficava a Câmara Municipal. Akira estava sentado no centro de tudo. Chamar aquilo de assento parecia modesto demais? O que ele estava sentado lembrava menos uma cadeira e mais um trono esculpido para alguém que já havia ultrapassado a definição comum de ninja. Diante dele estendia-se uma longa mesa retangular, de madeira antiga polida, rodeada por cadeiras feitas para monstros vestidos de homens. A primeira cadeira à sua esquerda era ocupada por Shizui Uchiha, portador do Mangekyou Sharingan interno e hospedeiro do terrível poder de ilusão Kotoamatsukami. No segundo assento estava Itachi Uchiha. Ele também possuía um Mangekyou eterno, seus olhos agora entrelaçados com os de Sasuke, sua força agora comparável à de Shizui, embora de uma maneira diferente, mais fria. A terceira cadeira foi ocupada por Sasuke Uchiha, cujo Mangekyou eterno despertou através da mesma troca sua presença afiada, silenciosa e volátil como uma lâmina repousando sobre veludo. Em quarto lugar ficou Nagato Uzumaki, mas este não era o Nagato frágil e preso a um cadáver da linha temporal original. O Nagato atual havia sido transformado de 3 maneiras drásticas. Primeiro, seu corpo estava inteiro. Suas pernas, antes destruídas, agora existiam com carne, nervos e movimentos. Recriadas por meio da ciência de clonagem idealizada por Orochimaru e aprimoradas com tecnologias futuras que Akira havia trazido de volta. Segundo, o Rinnegan não estava mais preso. Todas as camadas de restrições que Zetsu Negro e Madara haviam enterrado em seu tecido ocular foram completamente removidas. O domínio de Akira sobre a mesma linhagem de chakra divino tornou a remoção trivial. Terceiro, Nagato trouxe algo novo. O selo do chakra elemental de 1º grau.
Akira já o tinha visto em simulações anteriores, mas naquela época não era possível obtê-lo. Em uma de suas tentativas posteriores, dentro desses 4 anos, ele finalmente o conseguiu como recompensa. O selo era diferente de tudo que o mundo ninja produzia naturalmente. Era em parte marca da maldição, em parte reestruturação de chakra ao estilo Orochimaru e em parte impressão kármica. Quando gravado afinidade elemental amplificada, aumento drástico na produção de ninjutsu, controle elementar refinado com precisão quase artística e eliminou completamente a necessidade de selos manuais tradicionais. A diferença entre um ninja que possuía tal selo e um que não possuía era enorme, quase injusta. A hierarquia dos selos era simples. 3º grau para Genin e Chunin. 2º grau para toda a classe Jounin. 1º grau para seres de classe Kage nível SS. Naturalmente, Nagato possuía um selo de 1º grau. No primeiro assento à sua direita estava sentado Naruto Uzumaki, agora um Jinchuriki perfeito da Kyuubi. Sim, Akira o ajudou ao longo do caminho, mas Naruto conquistou esse controle por conta própria. Seu chakra harmonizou-se com o de Kurama, seu temperamento amadureceu e seu poder atingiu um patamar completamente novo. Naruto possuía um selo elemental de vento de 1º grau, o que o tornava plenamente qualificado para enfrentar titãs de nível SS. Na segunda cadeira, Kakashi Atake descansava com uma naturalidade enganosa. O ninja copiador havia passado por sua própria evolução. Graças às importações tecnológicas de Akira, Kakashi agora podia desligar a emissão visual do Mangekyou quando não estivesse em uso, reduzindo drasticamente seu consumo de chakra. Ele também possuía um selo elemental de 1º grau e, finalmente, Kakashi despertou seu tão aguardado Kekkei Genkai, o Relâmpago Púrpura, a mesma habilidade devastadora que ele já havia demonstrado na linha do tempo de Boruto. Sua presença aqui era inevitável. Em seguida foi a vez de Might Guy. Sua força quase dispensava explicações. Mesmo com seu corpo, pouco convencional, a mera existência do homem desafiava a lógica e impunhava uma autoridade inquestionável. Em conjunto, essas figuras formavam os atuais membros de alto escalão do Conselho Imperial Ninja. Sim, quase todos eles eram originários de Konoha, mas ninguém se atreveu a questioná-lo. O poder justificava sua própria estrutura, e o nível de Super Kage era um reino que pessoas comuns, até mesmo Kages comuns, jamais poderiam alcançar. As reclamações morriam antes mesmo de serem proferidas. Akira inclinou-se ligeiramente para trás, com os dedos entrelaçados à sua frente. Pessoal, começou ele, com a voz calma, mas impossível de ignorar, finalmente despertei minha habilidade Rinnegan. Não houve nenhuma demonstração dramática de chakra, nenhuma pompa, apenas uma declaração simples. Mas no instante em que as palavras saíram de sua boca, o silêncio se intensificou. Quanto a qual seja essa habilidade, seu nome é Kagami no Ikan, o espelho secreto de todos os caminhos. Minha habilidade me permite me teletransportar para qualquer projeção ou reflexo de mim mesmo através do espaço-tempo, sejam linhas temporais alternativas, mundos paralelos ou reflexos dimensionais. O ar mudou de direção. Uma onda de choque percorreu a câmara, os olhos se arregalaram, as expressões congelaram e até mesmo os ninjas mais experientes esqueceram de respirar. Bem, todos exceto Naruto e Might Guy. Might Guy não se importou. Seu cérebro já havia substituído a explicação pelo pensamento, treinamento de soco de fogo juvenil mais tarde. Naruto ficou ali sentado, piscando, perdido no meio da primeira frase, inclinando-se para Kakashi como um aluno sussurrando. Mas os outros Itachi, Sasuke, Nagato, Shizui, Kakashi, eles entenderam. E eles ficaram apavorados. Akira acabará de se declarar funcionalmente invencível. Ele prosseguiu com a voz firme. Nos últimos 4 anos, precisei de uma quantidade impressionante de chakra. Mas eu não sabia quais consequências a extração de tais quantidades poderia acarretar. Ele os deixou sentir o peso. Então eu pesquisei. E encontrei a solução. Linhas temporais alternativas. Outra bomba detonou nas mentes presentes. Até mesmo Naruto e Gai pararam, principalmente porque Kakashi e Sasuke reagiram visivelmente. Akira falou novamente. Descobri que o chakra espaço-temporal das veias do dragão Horan se conecta a outras linhas temporais. Não sei se são reinos alternativos, divergências ou mundos completamente separados. Ele bateu levemente na mesa. Mas havia uma falha, embora eu pudesse viajar para essas linhas temporais. Eu não tinha um método confiável de retornar. As cabeças assentiram com a cabeça. Agora eles entendiam por que aquela reunião existia. O sorriso de Akira era discreto, mas inegavelmente triunfante. Bem, finalmente encontrei a solução. Nos próximos dias, viajarei para uma linha temporal alternativa. Ele fez uma pausa. E eu pergunto, alguém quer me acompanhar? O ar se inflamou. Mas Akira ergueu a mão, nem todos podem ir. Para a segurança do Conselho Imperial, pelo menos 3 indivíduos de nível SS devem permanecer. Não sabemos quanto tempo ficaremos fora, nem quando retornaremos. Uma atmosfera de excitação pulsava no ar. Dessa vez, até Naruto e Gai entenderam, embora só depois que Kakashi e Sasuke sussurraram explicações. Por que tanta empolgação? Porque cada um tinha razões pessoais. Kakashi pensou em um mundo onde Obito e Rin estivessem vivos, onde seu pai talvez nunca tivesse morrido em desgraça. Naruto imaginou encontrar outra versão de si mesmo, o Hokage que ele se tornou ou não conseguiu se tornar, e entrar em uma linha do tempo onde as peças não resolvidas de seu sonho existiam.
Seus pais já haviam sido reanimados ali, aquele vazio em seu coração fora preenchido. Mas agora, a curiosidade ardia com mais intensidade. Quanto aos outros, cada um tinha seu próprio motivo para ir. Mighty Guy estava praticamente vibrando de empolgação. A ideia de lutar contra outra versão de si mesmo, um Guy paralelo com o mesmo espírito ardente, foi suficiente para fazê-lo cerrar os punhos e declarar: Juventude, preciso competir comigo mesmo e decidir qual de nós brilha mais. Os 3 irmãos Uchiha, no entanto, estavam calmos. Shizui queria ver como o clã Uchiha prosperava em outro mundo. Itachi desejava saber que tipo de vida seu eu alternativo levava. Sasuke simplesmente desejava medir a força do outro Sasuke e compreender o caminho que ele trilhava. Seus desejos eram silenciosos, mas intensos. Nagato, por outro lado, tinha apenas um desejo. Ele queria ver Yaiko novamente. Ele queria dizer a Yaiko que seu sonho de paz finalmente havia se realizado. Mesmo que Nagato tivesse sido apenas um ajudante indireto. E ele também queria ver se o Nagato do mundo alternativo havia alcançado a paz ou se precisava de sua orientação. Akira observou a expressão de todos e sorriu. Então disse Akira: quem vai? No momento em que ele fez essa pergunta, todas as pessoas levantaram a mão exatamente ao mesmo tempo. E quando perceberam que todas as mãos estavam levantadas, um clima pesado e constrangedor tomou conta da sala. Todo mundo queria ir. Ninguém queria perder essa aventura única na vida. Mas eles também sabiam que alguém precisava ficar para trás para proteger o seu mundo. O equilíbrio do Conselho Imperial não podia ser quebrado. Por fim, o primeiro a desistir foi Mighty Guy. Guy se levantou dramaticamente com lágrimas escorrendo pelo rosto. Juventude, não posso abandonar a nova geração. Devo treiná-los durante este período. Vão todos vocês, eu defenderei o mundo ninja com meu espírito ardente. Então ele fez um sinal de positivo tão brilhante, seus dentes reluzindo como um sol em miniatura, que todos tiveram que proteger os olhos. O segundo a desistir foi Naruto. Naruto coçou a nuca e suspirou. Eu realmente quero ir, mas preciso cuidar da minha irmã Naruko. Mamãe e papai vão viajar, então não posso sair da vila. Não se preocupem, eu vou proteger o Conselho Imperial Ninja. Vão sem medo nenhum. O terceiro e o quarto a desistir foram Itachi e Shizui. Itachi olhou para Shizui. Shizui assentiu com a cabeça. Então Itachi falou primeiro. Preciso cuidar da província do fogo. E, Makoto ainda é jovem, não posso deixar tudo para trás agora. Shizui seguiu imediatamente. Eu também não posso ir. Ao contrário de alguns de vocês, eu tenho esposa e filho para cuidar. Vocês todos entendem. No instante em que Shizui disse isso, o coração de Naruto se despedaçou. Naruto ainda não tinha conseguido se declarar para Sakura, e Sakura estava deprimida porque Sasuke havia ficado noivo de Karin. Hinata ainda não havia se declarado para Naruto, então Naruto era agora o último garoto solteiro entre os principais lutadores. Akira quase riu por dentro. Akira tinha Yamanaka Ino, mesmo que eles não estivessem oficialmente noivos. Sasuke teve Uzumaki Karin depois de salvá-la de verdade, diferentemente da linha do tempo original. Nagato teve Konan, naturalmente depois de décadas juntos. Para surpresa de todos, Kakashi e Terumi Mei acabaram se envolvendo, graças a uma pequena influência tanto de Akira quanto de Mei. Guy era Guy, eternamente casado com a juventude. Então o fato de Naruto estar solteiro doeu demais. Depois que a sala finalmente se acalmou, Akira disse: então, os candidatos que irão para o mundo alternativo são eu, Kakashi, Sasuke e Nagato. Nós 4 partiremos. Ele fez uma pausa e depois continuou. Partiremos em 7 dias. Use esses 7 dias para concluir todas as suas responsabilidades. Akira sorriu para todos, abriu seu Rinnegan e num instante, Kagami no Eikan ativado. Sua figura ficou borrada, fragmentada em uma dúzia de cacos de espelhos cintilantes, e ele desapareceu da sala de reuniões, reaparecendo diretamente dentro de seu próprio quarto. Os que ficaram para trás finalmente compreenderam a natureza da nova habilidade de Akira, e um a um, os membros do conselho se dispersaram. Capítulo 133. 7 dias depois. Akira, Kakashi e Sasuke e Nagato agora estavam na borda de Horan, ou melhor, no que restava dela. A antiga cidade que outrora se erguia com pilares dourados e monumentos que pareciam desafiar o tempo já não existia mais. Agora era apenas uma vasta e solitária extensão de deserto queimado pelo sol, interrompida apenas por lajes de pedra rachadas enterradas sob dunas movediças. Ninguém morava aqui, embora a própria região do vento tivesse mudado drasticamente. Graças aos esforços de Yamato, e aos planos menos insanos do que o habitual de Orochimaru, um milagre aconteceu. Em vez de torturar pessoas para que se transformassem em árvores como no mundo antigo, Orochimaru cooperou com Akira para criar os selos elementais de liberação de madeira. Sim, é fraco em comparação com a verdadeira liberação de madeira. Mas espalhadas por todo o território, implantadas em voluntários e clones, elas foram suficientes para trazer vida ao deserto. E então veio a contribuição insana de Akira. 100.000 zetsus brancos se transformaram em 100.000 árvores enormes. Desperdício? Talvez. Eficaz? Sem dúvida. Cidades surgiram ao redor das novas florestas. A região do País do Vento não era mais um deserto morto, finalmente respirava novamente. Mas Horan permaneceu ileso. A razão era simples, turbulência espaço-temporal nos chakras. Pulsava pelo chão como uma tempestade invisível mudando, girando e distorcendo-se constantemente.
Qualquer estrutura permanente desmoronaria. Qualquer povoado desapareceria. Até mesmo as assinaturas dos chakras poderiam ser embaralhadas. Akira deu um passo à frente, sentindo as distorções do espaço-tempo roçarem sua pele como uma brisa fria. Ele expirou lentamente. Muito bem, disse ele, virando-se para os outros três. Antes de começarmos, vou ativar minha habilidade Mangekyou, a gaiola do espaço vazio. Kakashi assentiu com a cabeça, com uma expressão calma por trás da máscara. Sasuke cruzou os braços. A técnica congela o espaço ao redor do alvo? Akira assentiu com a cabeça. Em sua simulação anterior, ele estava disperso e separado do resto da equipe no chakra espaço-temporal. Dessa vez, ele não queria que isso acontecesse novamente e não queria correr nenhum risco. Ele abriu bem os olhos. Os padrões do Mangekyou giravam bruscamente. Gaiola do espaço vazio. E com Akira no centro, o espaço congelou, envolvendo Kakashi, Itachi e Sasuke. Assim que Akira usou sua habilidade Mangekyou, o chakra espaço-temporal ao seu redor começou a flutuar e envolveu o grupo, e assim, os quatro desapareceram de sua linha temporal original. Cronologia desconhecida, ano asterisco asterisco asterisco. O mundo voltou a ficar nítido. Quando Akira, Kakashi, Sasuke e Nagato abriram os olhos, perceberam que estavam novamente em Horan, mas não na mesma que haviam deixado. As dunas de areia que os rodeavam estavam retorcidas em formas desconhecidas, como se o tempo tivesse casualmente rearranjado o deserto enquanto eles estavam ausentes. Os quatro trocaram olhares silenciosos. Este é Horan, murmurou Sasuke, examinando as dunas. Mas o terreno está errado. Eles passaram vários minutos examinando os arredores, procurando qualquer indício de em que época haviam chegado. Nada. Sem ruínas. Sem torres. Sem marcos. Apenas areia movediça e ar instável. Akira estalou a língua. Que bom que vim preparado. Ele tirou um par de binóculos com selos de lentes de chakra incorporados. Ativando-os, ele varreu o horizonte, buscando quaisquer flutuações nos chakras. Um pulso fraco respondeu. Os olhos de Akira se estreitaram. Encontrei alguém. Sem perder um instante, ele impulsionou-se do chão, elevando-se no ar sem esforço. Nagato seguiu em frente, flutuando ao lado dele com uma facilidade prática. Kakashi e Sasuke permaneceram no chão. Eles olharam para cima, e suspiraram em perfeita sincronia. Kakashi murmurou, exibidos. Sasuke franziu a testa. Se está em uma linha do tempo em que eu não posso voar, estou indo embora. Ainda assim, eles correram pela areia com uma velocidade impressionante, levantando nuvens de poeira atrás de si. Em poucos minutos, o grupo chegou à fonte da assinatura do chakra. Um solitário Jounin de Iwagakure estava de pé no deserto, vestindo o característico colete à prova de balas e o motivo rochoso dos ninjas da pedra. Mas sua bandana era diferente de qualquer outra que eles já tivessem visto. Tinha escrito ninja nele. Ele já havia pressentido a presença deles e estava em estado de alerta máximo. Mas no instante em que os quatro o cercaram, Akira e Nagato pairando acima dele, Sasuke e Kakashi surgindo de ambos os lados, o homem congelou. Uma expressão de confusão tomou conta de seu rosto. Em seguida, a descrença. Então o insulto. Seus idiotas etsu brancos, ele cuspiu as palavras. Vocês não têm cérebro nenhum. Podiam ter se transformado em qualquer um, mas escolheram Sasuke Uchiha, Kakashi Atake e Nagato? Ele apontou para Nagato, perplexo. E por que ele ainda está vivo? E por que ele tem essa aparência? Ele não esperou por respostas. Ele bateu as mãos uma na outra. Liberação da terra. Técnica da bala de poder. Diversas balas de pedra irromperam do chão, disparando diretamente em direção a Akira. Não foi o ataque mais feroz, mas foi impulsionado pelo pânico e pelo terror psicológico absoluto, mesmo sabendo que eram Zetsu brancos. Por quê? Sasuke Uchiha, o homem que atacou os 5 Kage. Nagato, o homem que explodiu Konoha. Kakashi, o ninja copiador temido até mesmo pelos Jounin. Seu cérebro se recusava a acreditar que eram reais, então ele atacou aquele que parecia mais fraco. Akira nem sequer piscou. Ele e Nagato levantaram a mão ao mesmo tempo. Uma onda de força gravitacional se espalhou. Shiha Tensei. As balas se dissolveram em pó. Então, caminho preta, absorção de chakra. Todos os destroços flutuantes, o chakra restante e até mesmo o segundo jutsu do Jounin que se formava em suas mãos foram absorvidos instantaneamente pelo Rinnegan de Akira. O ninja de Iwa congelou. Seus olhos se arregalaram em horror. Caminho humano. Técnica de absorção da alma. Akira pousou no chão e usou sua habilidade Rinnegan para absorver a memória e descobrir a situação atual do mundo ninja, embora tivesse algumas suposições. Poucos segundos depois, o ninja de Iwa morreu. Akira, por outro lado, confirmou plenamente a situação atual. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 134. Sasuke observou em silêncio enquanto Akira terminava de extrair as memórias do Jounin de Iwa. O corpo do homem caiu na areia sem vida. O Rinnegan de Akira foi perdendo o brilho lentamente. Sasuke deu um passo à frente. Então, perguntou ele, estreitando os olhos. Qual é a situação no mundo? E o que é essa estranha bandana na testa? Ele apontou para a placa de metal que agora jazia meio enterrada na areia. Está escrito ninja. As pessoas aqui são tão fracas que até alguém como ele ganha uma bandana especial. Kakashi tossiu levemente. Akira suspirou e balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Ele entendeu exatamente o que Sasuke estava insinuando. Em seu mundo original, protetores de testa especiais eram extremamente raros.
Símbolos como o óleo de Jiraiya, ou as raras insígnias personalizadas usadas por um punhado de elites, eram exceções. Todos os outros tinham o emblema padrão da aldeia. Então, ver um Jounin qualquer com um protetor ninja personalizado naturalmente deixou Sasuke confuso. Akira levantou a mão. Não é bem assim. A faixa de cabelo não é especial. O que é especial é a situação deste mundo. Os três esperaram. Akira expirou lentamente. Neste momento, esta linha temporal está em plena Quarta Grande Guerra Ninja. A expressão de Kakashi endureceu. As sobrancelhas de Nagato tremeram ligeiramente. Akira prosseguiu com a voz calma mas grave. Madara Uchiha reuniu 7 das 9 bestas com cauda. Ele se uniu a Akatsuki. Ele também reviveu muitas figuras poderosas de eras passadas usando o Edo Tensei. O vento soprava pelo deserto. Ninguém falou. E agora, disse Akira, o exército de Madara com 100.000 Zetsu brancos, mais centenas de usuários do Edo Tensei, estão lutando contra as forças combinadas das 5 grandes vilas e da Terra do Ferro. Os olhos de Kakashi se arregalaram. Isso significa, aproximadamente 80.000 ninjas e samurais contra o exército Zetsu e as legiões ressuscitadas de Madara, concluiu Akira. Akira se lembrava parcialmente dos eventos da guerra. A guerra durou apenas 2 dias e 2 noites. Brutal como nunca se viu antes. No início do segundo dia, metade dos Zetsu brancos estavam mortos, cerca de 50.000, e os ninjas aliados perderam quase 40.000. E isso sem contar as batalhas finais contra Obito de 10 caudas e Madara de 10 caudas. Seguiu-se um silêncio sufocante. Mesmo para veteranos como Kakashi e Nagato, os números eram assustadores. O grupo ficou completamente em silêncio. Para a geração de Sasuke, criada na era posterior à Terceira Grande Guerra Ninja e em seguida, na era do Conselho Imperial Ninja, a guerra era quase um mito. A paz durou mais de uma década. Os conflitos eram pequenos, facilmente resolvidos, e o conceito de baixas em massa havia sido quase esquecido. Após alguns instantes de silêncio constrangedor, Kakashi finalmente falou primeiro. Então, qual é o nosso objetivo agora? Perguntou ele, estreitando os olhos. Você quer a 10 caudas, certo? Porque até onde eu sei, só a 10 caudas tem o tipo de chakra que você chamaria de estonteante. Akira assentiu com a cabeça sem hesitar. Sim, precisamos da besta de 10 caudas. No instante em que Akira confirmou, a expressão de Sasuke mudou. Uma compreensão repentina o atingiu. Então é por isso que Naruto não veio. Kurama devia saber. Kurama devia ter pressentido as intenções futuras de Akira. A desculpa que Naruto deu antes. Meus pais vão viajar, então preciso cuidar da Naruko, pareceu ridiculamente frágil para Sasuke naquela época. Minato e Kushina jamais deixariam seu filho para trás se fossem viajar. E Naruto, apesar de toda a sua imprudência, também não seria tão responsável. Agora tudo fazia sentido. Kurama deve tê-lo avisado. Foi por isso que Naruto ficou para trás. Sasuke soltou um suspiro silencioso, a suspeita se dissipando. Enquanto isso, Akira olhou para o céu. O sol estava se pondo, sua última borda alaranjada mal tocando o horizonte. Já está quase a pôr do sol, disse ele em voz baixa. E pelo que estou sentindo, uma quantidade enorme de chakra está se concentrando perto da fronteira entre a Terra do Relâmpago e a Terra do Gelo. Ele apontou para o vale distante. Precisamos ir para lá. Agora. Todos assentiram imediatamente. A atmosfera ficou tensa, ninguém precisava de mais explicações. Akira ergueu a mão, cerrou o punho e com um leve movimento do pulso. Rachadura. Um enorme pedaço de terra se desprendeu do chão como se tivesse sido erguido por uma força invisível. O bloco pairou estável sob eles, formando uma plataforma flutuante. Um a um, todos subiram nela. Akira foi o último a dar o passo e colocou a palma da mão sobre a pedra. A plataforma de pedra disparou para frente, cortando o céu noturno como um meteoro. Passaram-se algumas horas enquanto Akira e os outros vagavam silenciosamente pelo céu que escurecia. Finalmente, o campo de batalha surgiu à vista abaixo deles. Mesmo a essa distância, o chão tremia com explosões, jutsus se chocavam como trovões e os gritos de milhares ecoavam pela paisagem devastada. Contudo, nenhum ninja abaixo pressentiu sua presença. Isso porque todos eles estavam usando o ninjutsu de camuflagem especial, uma técnica desenvolvida pelo Conselho Imperial Ninja. Diferentemente das técnicas comuns de invisibilidade, esta não escondia o corpo, ocultava a própria presença. Assinaturas de chakra, intenções assassinas, aura. Tudo apagado da percepção ao redor. Somente se o usuário atacasse ou deixasse seu chakra se manifestar intensamente é que se tornaria detectável novamente. A Vila Oculta da Terra já havia criado uma técnica que tornava uma pessoa visualmente invisível. Mas mesmo essa técnica podia ser detectada por ninjutsu sensorial padrão. A técnica de camuflagem de Akira, no entanto, era completamente indetectável, nem mesmo pelos especialistas sensoriais mais apurados. Foi exatamente por isso que mesmo depois de horas passando bem acima do principal campo de batalha da Quarta Grande Guerra Ninja, a divisão central das forças aliadas ninja ainda não havia detectado as enormes reservas de chakra de Akira e seu grupo. Sasuke estreitou os olhos para o caos abaixo. Akira, perguntou ele calmamente, não te vejo em lugar nenhum neste campo de batalha. Então seu outro eu não está presente? Isso significa que não teremos que lutar contra você aqui? Ao dizer isso, uma leve tensão desapareceu de sua expressão, e não apenas da dele. O mesmo alívio sutil também apareceu nos rostos de Nagato e Kakashi.
Até então, os três presumiam que talvez precisassem lutar contra o Akira deste mundo apenas para obter a 10 caudas, junto com Madara, os 5 Kage e todo o exército aliado ninja. Akira simplesmente assentiu com a cabeça. Mas antes que alguém pudesse responder, ele virou repentinamente a cabeça bruscamente para o leste. Os outros seguiram seu olhar. Em segundos, 4 Hokages reencarnados apareceram um após o outro, entrando no campo de batalha em meio a uma nuvem de luz dourada e poeira. E então, Minato Namikaze avançou rapidamente, teleportando em um instante uma bijudama maior que a própria besta para longe dali. O chão tremeu violentamente quando a explosão desviada iluminou o horizonte distante e a onda de choque da explosão arremessou todos para longe. No instante em que Minato redirecionou a enorme bijudama, uma figura escura surgiu em meio à fumaça. Madara Uchiha. Ele aterrissou com um estrondo violento, a terra rachada se espalhando sob seus pés. Seu olhar eterno fixou-se em uma única pessoa. Já era a hora. Hashirama. Ele gritou, já dando um salto para a frente tomado pela empolgação. Hashirama apontou para Madara. Você vem depois. Primeiro, é preciso parar a sorte das 10 caudas. Madara congelou no ar. E ele não mudou nada. Nunca estamos em sintonia. Hashirama, no entanto, já havia seguido em frente, estando ao lado dos outros Hokages reencarnados Minato, Tobirama e Hiruzen. Com perfeita sincronia, os 4 Hokages formaram a formação dos 4 Yang vermelhos. Seus pilares de chakra elevando-se como torres carmesim flamejantes ao redor da 10 caudas. Uma gigantesca barreira de vedação se encaixou, aprisionando a criatura monstruosa em seu interior. Então Hashirama juntou as mãos. Arte sábia, portões da divindade graciosa. 10 enormes portões vermelhos caíram do céu e selaram todas as caudas da 10 caudas, restringindo seus movimentos. O campo de batalha ficou momentaneamente em silêncio enquanto a enorme criatura rugia e se debatia, seu poder suprimido pela força combinada dos Hokages de Edo. Enquanto Akira e os outros observavam o tenso confronto entre a 10 caudas e os 4 Hokages, a voz de Sasuke vinda de baixo chegou até eles. Muita coisa aconteceu, mas decidi proteger a Vila Konoha. E então, o doente, tornar-se Hokage. Por um instante, o campo de batalha ficou paralisado. Naruto, Sakura, Hinata, Kiba e até mesmo Shikamaru encararam Sasuke em silêncio atônito. Mas antes que alguém lá embaixo pudesse reagir, uma forte gargalhada ecoou do céu. Lá em cima, na plataforma flutuante que Akira havia criado, Akira e os outros estavam curvados, rindo tanto que quase perderam o equilíbrio. Ah, Akira agarrou a barriga. Kakashi, olha, Sasuke quer se tornar Hokage. Akira enxugou uma lágrima do olho. Sasuke, eu não sabia que você tinha esse sonho. Por que eu não te dou o meu cargo para que você possa realizá-lo, hein? Ele caiu na gargalhada novamente. Ó deuses, Sasuke Uchiha, Hokage. O olho de Sasuke se contraiu. Sasuke cerrou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos estalaram. Uma veia em sua testa se contraiu perigosamente. Ele tinha muita vontade de socar Akira e Kakashi para fora da massa de terra flutuante, e talvez jogá-los em cima da 10 caudas, só para garantir, mas se obrigou a ficar parado. Por pouco, Nagato desviou o olhar, fingindo que não conhecia aquelas pessoas. E o Kakashi? Kakashi ria por trás da máscara como se alguém lhe tivesse contado a melhor piada da história dos ninjas. Para ser justo, era compreensível. Sasuke Uchiha, que deseja se tornar Hokage. Naquela época, isso era praticamente a coisa mais engraçada que alguém poderia ouvir. Afinal, a rotina diária de Sasuke em casa incluía zombando de Naruto por querer ser Hokage, dizer que nem mesmo os cachorros sonhariam em se tornar Hokage, afirmando que Naruto certamente alcançaria o nível de segundo Hokage antes que ele próprio lhe concedesse o título de terceiro Hokage, ou Hokage mais forte. Declarar que Hokage é um título inútil pelo qual as pessoas brigam sem motivo, e dizendo abertamente que respeitava literalmente todos os cargos, exceto o de Hokage. E agora, ao ouvir isso, senti como se essa única frase zombasse de toda a personalidade de Sasuke. Capítulo 135. Diga mais uma palavra, disse Sasuke em voz baixa, e eu vou jogar vocês dois na boca da 10 caudas. Akira levantou ambas as mãos inocentemente. Kakashi fingiu ajustar sua bandana, mas seus ombros continuavam a tremer. No campo de batalha, o recruta 9 de Konoha e o restante das forças aliadas se fortaleceram. Uma súbita explosão de risos ecoou acima das nuvens, alta, clara e inequivocamente zombeteira. Todas as cabeças se ergueram bruscamente. Eles não tinham percebido nada até aquele exato momento. Akira, Kakashi, Nagato e Sasuke trocaram olhares. Eles foram expostos. Akira suspirou e lançou um olhar de soslaio para Sasuke. Bom trabalho. Graças à sua piadinha sobre Hokage, rimos tão alto que foi o suficiente para alertar o mundo inteiro. A sobrancelha de Sasuke se contraiu. Como isso é culpa minha? Vocês dois idiotas riram como hienas. Mas Akira o ignorou e calmamente baixou a plataforma até o chão usando força gravitacional controlada. Em poucos segundos, os 4 aterrissaram no meio do campo de batalha. E o silêncio se fez. Um silêncio profundo, desconfortável e impregnado de medo. Até mesmo Madara Uchiha, fantasma de Uchiha, Shura do mundo ninja, parou no meio do passo, encarando-os com uma expressão rara. Quem são esses palhaços?
Entretanto, as forças aliadas ninja morreram coletivamente lá dentro, porque da perspectiva deles, esta guerra já havia ultrapassado todos os limites possíveis. Primeiro, eles esperavam lutar contra a Akatsuki, talvez uma dúzia de criminosos de classe S. Razoável. Então, de alguma forma, a Akatsuki se transformou em 100.000 inimigos feitos de uma gosma vegetal monstruosa, capazes de copiar a aparência e o chakra de seus aliados e apunhalá-los enquanto dormiam. Dezenas de milhares de pessoas morreram. Quando tudo parecia perdido, o clone das sombras de Naruto Uzumaki chegou e o salvou. A esperança retornou. E então, o Edo Tensei reviveu lendas e as lançou em fúria pelo campo de batalha. Ótimo. Mais mortes. Eles ainda sobreviveram, selaram muitos deles e os libertaram da técnica proibida. A esperança retornou. E então, os Kage mortos de cada vila vieram e foderam todo mundo. O atual Kage da vila chegou e, com a ajuda de todos, selou a maioria deles mais uma vez. A esperança retornou. Então Madara apareceu. Eles escaparam do campo de batalha e o jutsu de reencarnação do mundo impuro foi desfeito por um grande homem. A esperança retornou. E aquele desgraçado do Madara, de alguma forma, ainda permaneceu no mundo real. Então Obito apareceu com os Jinchuriki das 7 bestas com cauda. Então a besta de 10 caudas apareceu e decidiu que o mundo inteiro precisava morrer. Então, quando tudo parecia perdido, os 4 Hokages foram convocados. A esperança retornou. A vida voltou a fazer sentido. Os ninjas aliados chegaram a chorar de alegria. O deus dos ninjas está aqui. E então, 4 novos monstros desconhecidos desceram do céu. 2 deles possuíam o Rinnegan. 2 tinham Mangekyou ativo. Os 4 emanavam chakra, o que deixou até mesmo o Hokage tenso. Agora a aliança encarava o grupo de Akira com olhos mortos e vazios. Todos os soldados compartilhavam o mesmo pensamento. Será que são mais inimigos? Você está brincando? Isso é uma pegadinha cósmica? Algum ser celestial está tentando cultivar nossa depressão para obter chakra? Seu monólogo interior mergulhou no desespero. Usuários do Rinnegan antes eram considerados vilões. Nagato? Inimigo. Madara? Catástrofe. Então, obviamente, esses 2 novos caras com Rinnegan? Definitivamente vilões. Usuários do Mangekyou antes? Sasuke e Itachi igual traidores. Então, esses 2 novos usuários do Mangekyou? Com certeza também são vilões. A esperança se despedaçou. De novo, alguns ninjas recuaram silenciosamente com lágrimas nos olhos. Alguns se perguntavam se não seria tarde demais para fingir a própria morte e ficar deitado de bruços para sempre. Outros escreveram mentalmente cartas de desculpas para seus pais. E alguns quebraram completamente. Se querem nos matar, matem-nos logo. Por que criar esperança para depois destruí-la a cada 5 segundos? Parem de nos torturar emocionalmente. Um ninja azarado sussurrou. Eu só quero ir para casa. Outro murmurou. Mãe. Outra pessoa chegou a considerar seriamente esfaquear o próprio pé para conseguir atendimento médico de emergência. Todo o exército ninja aliado questionou coletivamente suas escolhas de vida, seu futuro, seus sonhos e se o universo os odiava pessoalmente. E em meio a todo esse desespero, Akira sacudiu a poeira das roupas, olhou em volta casualmente e disse. Então, chegamos em uma hora ruim? Sasuke, por outro lado, não estava com vontade de entrar na brincadeira com o grupo de Akira. Pela primeira vez na vida, a lendária reencarnação de Indra estava genuinamente confusa, profundamente, dolorosamente, ofensivamente confuso, porque o que ele estava vendo não fazia absolutamente nenhum sentido. Ele apontou lentamente para os 4 recém-chegados com a expressão impassível de um homem que viu o mundo desmoronar 5 vezes em 10 minutos. O que, exatamente, estou vendo? Primeiro, havia 2 usuários do Mangekyou. 2 deles. Um deles era a cópia exata dele. Mesmo rosto, mesmo cabelo, mesma aura. Sasuke Uchiha, versão 2.0. A sobrancelha de Sasuke se contraiu. Depois o outro. Kakashi ataque, mas com o Sharingan e o Mangekyou em sua forma completa. Kakashi ficou ali parado casualmente, como se fosse normal um não Uchiha possuir um par de Mangekyou Sharingan. Sasuke gritou internamente. Desde quando o ninja copiador Kakashi Ataque teve seus 2 olhos transplantados para o Mangekyou Sharingan? Mas a loucura não terminou aí. A seguir, Nagato. Mas não o Nagato magro, morto, aleijado e deprimido de quem ele ouvirá falar. Não, este Nagato era alto e saudável, com chakra denso suficiente para sufocar a atmosfera. E o mais importante, ele não era Edo Tensei. O que significava? Ele estava vivo. Vivo, vivo. Sasuke piscou lentamente. Mas então, os olhos de Madara pousaram no quarto rapaz, e sua confusão se transformou em pavor existencial. Um Rinnegan, mas com Tomoe. 6 Tomoe girando como uma piada cósmica esculpida na realidade. Sasuke encarou os olhos de Akira por um longo, silencioso e constrangedor momento. Isso não era como o Rinnegan de Madara. Isso não constava em nenhum livro didático, tradição do clã ou referência histórica. Isso era algo novo, algo desconhecido, algo aterrador. E Sasuke só conseguiu apontar para o rosto de Akira e murmurar. Que diabos é isso? O campo de batalha prendeu a respiração. As forças aliadas tremeram. O Hokage ficou olhando fixamente. Enquanto isso, Madara cruzou os braços lentamente, lançou um olhar fulminante para os 4 e declarou. Certo. Eu não sei quem você é. Não sei porque um de vocês se parece com aquele pirralho do Sasuke, outro parece uma versão melhorada do pirralho do ataque.
Outro é um Nagato repaginado e o terceiro tem, seja lá o que for aquela coisa no olho dele. Sua sobrancelha se contraiu novamente 2 vezes. Então, você explica a sua própria confusão. Capítulo 136. Olá a todos. Akira Uchiha deu um passo à frente, sua voz firme, mas carregando aquele familiar toque de travessura. Meu nome é Akira Uchiha, o líder do Conselho Imperial Ninja. Ele gesticulou para o lado dele. Este é meu bom amigo, Sasuke Uchiha. Sasuke assentiu com a cabeça uma vez, braços cruzados, expressão tão indecifrável quanto um pergaminho em branco. E este continuou Akira, apontando para o homem de cabelos prateados que parecia já ter perdido a fé na humanidade 2 vezes naquele dia. É meu outro bom amigo, Kakashi Atake. E como todos vocês já devem ter percebido, disse Akira, virando-se para a figura ruiva parada em silêncio na beira, este é Nagato Uzumaki. Nagato simplesmente baixou a cabeça, sua presença calma, porém mais densa que o ar ao seu redor. A multidão murmurou em reverência. Nagato não disse nada, mas não precisava. Seu nome por si só carregava um legado capaz de silenciar um campo de batalha. Akira inspirou profundamente, pronto para continuar. Mas antes que ele pudesse falar, Sasuke se pronunciou, sua voz baixa cortando o silêncio. Akira, Uchiha. Você não foi morto por Itachi? Quanto a Kakashi, desde quando você tem 2 Mangekyou Sharingan? E Nagato, como você ainda está vivo? E quem é esse impostor que se parece comigo? Akira ouviu a enxurrada de perguntas de Sasuke, e simplesmente as ignorou. Em vez disso, pigarreou e continuou falando como se Sasuke não tivesse perguntado nada. Agora, vocês devem estar se perguntando, disse Akira, gesticulando calmamente entre os duplicados, porque existem 2 Kakashis, 2 Sasukes e um Nagato bem vivo. E claro, eu. Uma onda de repercussão percorreu as forças aliadas. Akira ergueu um dedo com naturalidade. Na verdade, é bem simples. Meu Rinnegan me permite viajar por linhas temporais alternativas e mundos diferentes. Estávamos agora mesmo a percorrer o seu mundo, e notamos que vocês estão em guerra há 2 dias. E dezenas de milhares de pessoas morreram. Seu tom de voz tornou-se ligeiramente mais baixo. Os ninjas aliados baixaram a cabeça. Tristeza, raiva, culpa, tudo pesava sobre eles como correntes. Akira prosseguiu sem problemas. Então comecei a procurar a causa da raiz desta guerra. E o resultado final é, obviamente, a 10 Caudas. Portanto nós, o Conselho Imperial Ninja, decidimos levar a 10 Caudas conosco. Dessa forma, seu mundo não sofrerá outra guerra. Afinal, se não houver a 10 Caudas, Madara e Obito não terão motivos para lutar. E vocês também não precisarão travar uma batalha até a morte. Seguiu-se um momento de silêncio atônito. Então, incrível, Naruto ergueu o punho no ar radiante. Eu sabia que você era uma boa pessoa, Akira. Um segundo depois, bum! Sakura esmagou o crânio de Naruto contra o chão. Idiota, Naruto! Ela gritou. Eles são iguais ao Madara e ao Obito. Eles também querem pegar a 10 Caudas. Naruto parou de falar no meio da frase, com os olhos arregalados. As palavras doces de Akira o atingiram com muita força, e agora seu cérebro finalmente reiniciou. Ele apontou dramaticamente para Akira. Você é igual àquele desgraçado do Madara e ao Obito. Eu confiei em você à toa. Akira simplesmente sorriu. Então ele olhou diretamente para Madara. Então, Madara, você queria paz, não é? Que tal isso? Nos dê a 10 Caudas. Assim, você se libertará de todos os seus fardos. Vocês se tornarão heróis do mundo ninja. Cantados por gerações. Louvados por porem fim a este ciclo sem fim. Ele fez uma pausa. Não é um mau negócio, certo? Mas antes que Madara pudesse responder ao acordo de paz, totalmente ridículo de Akira, alguém o interrompeu. Sasuke. Ele deu um passo à frente, encarando fixamente seu interlocutor. Ei, meu outro eu, disse Sasuke com a voz plana, mas carregada de peso, você acabou de dizer que Itachi matou Akira. Explique. A reação foi imediata. Nagato e Kakashi viraram a cabeça bruscamente na direção de Sasuke. Suas expressões combinavam perfeitamente. Confusão total e completa incredulidade. Para eles a ideia era absurda. 2 Uchiha do mesmo clã. 2 gênios nascidos na mesma geração. Criados com orgulho, força e um destino compartilhado. Por que um mataria o outro? E mesmo que se talvez acontecesse algo assim, como é que todo mundo ficou sabendo disso? Por que ninguém parecia se importar? Por que isso estava sendo tratado como uma curiosidade qualquer? Em seus mundos, o drama Uchiha era complicado, mas isso estava em outro nível. O ar ficou denso. Todos se viraram em silêncio na direção de Sasuke, aguardando resposta. Sasuke estava ainda mais confuso agora. Ele olhou fixamente para seu eu alternativo e disse lentamente. Espere, o seu Itachi não matou todos do seu clã, exceto você? Não foi isso que aconteceu no seu mundo? Agora era a vez de Sasuke, Kakashi, Nagato e até mesmo Madara ficarem atônitos. As 3 versões alternativas de si mesmas ficaram sem palavras. Como é que uma coisa dessas pôde acontecer? O jovem patriarca do clã, matando todo o seu clã? Quanto a Madara, embora o clã Uchiha não o tenha apoiado quando ele deixou Konoha, ele ainda era um Uchiha. Ele ainda carregava uma rédea de orgulho pelo clã, muito mais do que qualquer forasteiro. Ao ouvir que o clã Uchiha havia sido dizimado, e que o responsável por isso era um Uchiha, ele ficou confuso, furioso e incrédulo. Os 4 ficaram paralisados. E então, uma risada. Ei,
Uma gargalhada alta e estridente ecoou pelo campo de batalha. A atmosfera ficou tensa instantaneamente. Uma aura assassina cintilou por toda parte. Até mesmo a 10 Caudas pareceu hesitar. Dessa vez até Akira ficou irritado. Ele já sabia a verdade sobre essa tragédia, e sua fúria não era tão explosiva quanto durante a simulação. Talvez porque agora ele não estivesse mais preso nesse mundo amaldiçoado, e talvez porque finalmente tivesse aprendido a controlar suas emoções. Mas aquela risada selvagem e zombeteira ainda despertava algo dentro dele. Todos se viraram na direção do som. Em um dos cantos da formação dos 4 Yang vermelhos, Senju Tobirama estava sorrindo. Um sorriso largo e satisfeito. Até mesmo Hashirama virou a cabeça bruscamente na direção do irmão, horrorizado. Ele nunca tinha visto Tobirama sorrir tão feliz. Quanto ao povo de Konoha, eles olharam silenciosamente para o chão, depois para o céu, fingindo que não tinham visto nada. Porque se Tobirama estava rindo do extermínio de um dos 2 clãs fundadores, isso era, bem, normal. Ele era Tobirama, o inimigo número 1 do clã Uchiha. Mas o verdadeiro problema era este. A situação do clã Senju era pior que a do clã Uchiha. Ao menos o clã Uchiha tinha Sasuke e Obito vivos. Clã Senju, apenas Tsunade restou. Ninguém sequer queria imaginar o que Tobirama faria se descobrisse isso. Akira encarou Tobirama por um longo momento. Então, um sorriso lento e cúmplice surgiu em seu rosto. Ele se virou na direção das 2 lendas. Madara, Hashirama. Presumo que vocês 2 possam representar este mundo ninja, correto? Madara sentiu imediatamente como se a ideia fosse óbvia. Hashirama piscou, olhou para a esquerda, olhou para a direita e então assentiu com a cabeça. Ninguém nas forças aliadas se opôs, mesmo que Madara Uchiha fosse um dos representantes. Porque gostem ou não, todos eles tiveram que admitir uma coisa. Madara era forte, muito forte. Akira continuou casualmente. Bem, se o seu mundo e o meu começarem a lutar pela 10 Caudas, este planeta inteiro pode muito bem ser destruído. Um arrepio percorreu a multidão. Akira então bateu palmas levemente. Então, que tal jogarmos limpo? O vencedor leva o 10 Caudas. Hashirama animou-se imediatamente. Para evitar a guerra, para evitar mortes desnecessárias. E era um jogo justo. Ele assentiu tão rápido que quase torceu o pescoço. Mas Madara zombou bruscamente. Espere. O que ganhamos com isso? Ele perguntou. Se você ganhar, leva o 10 Caudas. Se você perder, pode simplesmente fugir. Então, por que deveríamos concordar? Se nossos mundos lutarem, seu povo também morrerá. Não é como se apenas o meu sofresse. Os ninjas da aliança assentiram vigorosamente com a cabeça atrás dele. Enquanto isso, Hashirama continuava a assentir impassível, claramente sem perceber nada daquilo. Akira abriu os braços. Bem, é o seguinte. Você não tem escolha. Todos ficaram tensos. Só nós 4, disse Akira calmamente, apontando para si mesmo, Sasuke, Kakashi e Nagato. Posso matar cada pessoa presente aqui. Mesmo sem reforços do meu mundo, você não tem a menor chance. Ele sorriu agradavelmente. E digamos, hipoteticamente, que vocês consigam nos derrotar e derrotar o nosso mundo. Você ainda não pode viajar para a nossa linha do tempo. Portanto, sua vitória aqui é inútil. Quem te disse para despertar uma habilidade inútil do Rinnegan? O chakra de Madara se inflamou com a crescente raiva. Ele cerrou os dentes. Akira inclinou a cabeça. Então, você deve aceitar os termos. Um silêncio se estendeu pelo campo de batalha. Por fim, Madara exalou com força. Qual é o jogo? Capítulo 137. Akira respondeu a Madara. Este jogo, declarou ele com convicção, chama-se futebol. Akira prosseguiu alegremente. As regras são simples. Há 2 gols em lados opostos do campo. Cada equipe tem 7 jogadores. E o objetivo é empurrar a bola para dentro do gol dentro de um tempo determinado. A equipe com o maior número de gols vence. Madara piscou. Hashirama inclinou a cabeça. Tobirama apertou os olhos como se tivesse acabado de ouvir a coisa mais estúpida de todas as 5 nações. Mas Akira levantou um dedo. Mas desta vez não usaremos uma bola. Não é interessante. Um brilho perigoso surgiu em seus olhos. Usaremos 2 alvos. Todos os ninjas engoliram. Então o olhar de Akira deslizou maliciosamente em direção a Tobirama Senju e Sarutobi Hiruzen. O campo de batalha congelou. Akira anunciou com orgulho. Em vez de bolas, vamos soltar 2 ratos no campo. Tobirama se contraiu. E cada equipe deve marcar chutando o rato para dentro do gol. Quem marcar 3 gols primeiro vence. Os olhos de Madara se arregalaram. Então, lentamente um sorriso. Um sorriso muito malicioso. Este, murmurou Madara, é um jogo excelente. Mas uma ideia lhe ocorreu. Como podemos impedir que os ratos escapem do campo? Akira estufou o peito. Meu Mangekyou Sharingan tem a habilidade de congelar o espaço. Vou congelar todo o perímetro. Nem mesmo o deus voador do trovão poderá escapar. Madara ficou genuinamente impressionado. Uma habilidade aterradora. Seu chakra se encheu de excitação. Tobirama, por outro lado, parecia pronto para cometer um homicídio. Sua voz baixou como um raio. Seu pirralho Uchiha inerentemente maligno. Como você ousa sequer pensar em algo assim? Akira nem sequer olhou para ele. Em vez disso, ele se virou para Hashirama com um sorriso sereno. Então, primeiro Hokage, Hashirama Senju. A escolha é sua. Ele abriu os braços como um salvador benevolente. Se jogarmos este jogo, não haverá necessidade de guerra.
Ninguém mais precisará morrer. A paz será restaurada. Você escolhe 7 jogadores, eu escolho 7 jogadores, e quem marcar 3 gols primeiro, ganha o 10 caudas. Toda a força aliada ninja encarava Hashirama. O mundo deles, literalmente todo o futuro deles, agora dependia desse homem. Hashirama engoliu em seco. Ele podia sentir o peso de milhares de vidas sobre seus ombros. Os olhos de Tobirama se arregalaram. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele teve um pressentimento muito ruim. Irmão, ele gritou. Você não pode dar ouvidos a um Uchiha inerentemente maligno. Isso é obviamente uma armadilha. Vamos lutar contra eles. Prefiro morrer a ser humilhado assim. Sarutobi Hiruzen não se comportava como Tobirama, pelo menos não aparentemente. Por dentro, porém, ele fervia de raiva. Ele não queria que o lendário terceiro Hokage, outrora aclamado como o Hokage mais forte, se tornasse um brinquedo em algum jogo perverso do clã Uchiha. Se fosse para ver um jogo, Sarutobi Hiruzen queria participar como o salvador do mundo ninja, não como alguém que fica chutando a bola por aí. Mas Sarutobi Hiruzen também sabia outra coisa. Ele não conseguiu influenciar o primeiro Hokage. Não como Tobirama. Então Sarutobi Hiruzen fez a única coisa em que era excelente. Manipulação disfarçada de moralidade. Ele deu um passo à frente, com a voz à beira de uma nobreza trágica. Primeiro Hokage-sama, disse Sarutobi Hiruzen, curvando-se levemente, não precisa se preocupar comigo. Mesmo que eu seja humilhado diante de dezenas de milhares de pessoas. Mesmo que o terceiro Hokage de Konoha sofra uma desonra. Se o mundo ninja puder ser salvo me humilhando, que assim seja. Foi um discurso perfeito. Do tipo que faria pessoas normais chorarem de raiva diante de tamanha retidão. E em alguém como Hashirama Senju gentil, emotivo, transbordando compaixão, deveria ter funcionado perfeitamente. Mas Sarutobi Hiruzen se esqueceu de uma coisa. Hashirama Senju desejava a paz mais do que qualquer outra pessoa. Ele queria salvar a todos, mesmo que isso lhe custasse a vida. Hashirama ouviu as palavras de Sarutobi Hiruzen, contemplou aquele ato heróico e trêmulo, e em vez de se recusar a humilhar-se, em vez de proteger a dignidade de Sarutobi Hiruzen, Hashirama Senju assentiu com a cabeça. Gravemente, calmamente, com absoluta sinceridade. Entendo, disse Hashirama. Akira, concordo com seus termos. O coração de Sarutobi Hiruzen se despedaçou. Não era assim que o plano dele deveria ter sido. Supostamente ser nobre o protegeria. Não o atire diretamente nas garras da humilhação. Até mesmo a multidão ficou estupefata. Será que Hashirama realmente ignorou completamente o terceiro Hokage na frente de dezenas de milhares de ninjas? A fachada heroica de Sarutobi Hiruzen vacilou. Seu sorriso se desfez. Lá dentro, ele estava gritando. Por outro lado, Tobirama Senju estava tão furioso que se não estivesse na forma Edo Tensei, teria cuspido vários litros de sangue. Ele se virou lentamente em direção ao terceiro Hokage, com os olhos mais frios que a parte inferior do dragão de água do Nidaime. Saru, Tobirama murmurou com a voz trêmula de raiva. Eu lido com você mais tarde. Akira simplesmente observava o caos se desenrolar abaixo dele com divertimento, como alguém assistindo a um filme de comédia. Por fim, ele bateu palmas uma vez. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos começar a partida daqui a 3 horas. Sua voz ecoou pelo campo de batalha, carregando uma autoridade que fazia até mesmo as bestas com cauda estremecerem. Durante essas 3 horas, nossa cauda de 10 dentes permanecerá selada dentro da formação 4 Yang vermelha. Depois disso, conduzimos a partida de acordo com as regras. Ele fez uma pausa, deixando a tensão aumentar. O primeiro time a marcar 3 pontos vence. Gritos de espanto ecoaram pelo campo de batalha. Akira acrescentou calmamente. Você pode escolher 7 pessoas. Eu também escolherei 7 pessoas, do meu próprio mundo, é claro. Um leve sorriso irônico surgiu em seus lábios. Escolha livremente. Não vamos interferir. Assim que terminou de falar, Akira levantou a mão. Uma força gravitacional descomunal engolfou um pedaço de terra diretamente abaixo dos 4. A terra tremeu, rachou e, em seguida, elevou-se aos céus numa enorme plataforma flutuante. Os aplausos e gritos lá embaixo se transformaram em um ruído distante quando Akira e os outros desapareceram novamente da percepção sensorial, como deuses que se dissipam atrás de uma cortina. No campo de batalha. O que deveria ter sido um campo de batalha repleto de morte, poeira e sangue, de repente se transformou em um painel de seleção de talentos. Uma situação muito constrangedora. Dezenas de milhares de ninjas estavam reunidos, cochichando, discutindo, cutucando uns aos outros, todos querendo a mesma coisa, para ser escolhido. Isso não foi apenas uma partida. Este era o futuro do mundo ninja condensado em um jogo. Quem participasse teria sua história gravada para sempre. Mas qual é o problema? Havia apenas 7 vagas, e 4 já estavam trancadas. Hashirama Senju, o deus dos ninjas. Sem necessidade de discussão. 2. Madara Uchiha, o verdadeiro rival do deus ninja. Sem necessidade de discussão. 3. Naruto Uzumaki, Jinchuriki da Kyuubi, salvador do mundo. Escolha óbvia. 4. Killer Bee, Jinchuriki de 8 caudas. Uma potência indispensável. E então surgiu a verdadeira questão estratégica. Se eles fossem lutar contra outros monstros nesse tipo de jogo, os usuários do espaço-tempo seriam essenciais. Então, naturalmente. 5. Obito Uchiha, Kamui quebrado, não preciso dizer mais nada. 6. Minato Namikaze, deus voador do trovão, rei do teletransporte. Também óbvio. O que deixou?
único, slot. E de repente, todo o exército da aliança se transformou em uma eleição política. Kages, clãs e Jounin negociavam, empurravam, exibiam seus poderes, se gabavam, imploravam, todos tentando garantir o último bilhete dourado para os livros de história. 3 horas passaram num piscar de olhos. O céu ondulou como água agitada, e finalmente Akira e sua equipe desceram de volta ao solo. Poeira rodopiava ao redor deles quando pousaram. Akira deu um passo à frente com um aceno casual. Olá a todos. Espero que todos já tenham escolhido suas equipes. Vamos apresentar o nosso primeiro, vocês podem ir depois. Ele pigarreou dramaticamente. O primeiro jogador sou eu, o capitão, claro. Ninguém ficou surpreso. Segundo, Nagato Uzumaki. Uma onda de murmúrios percorreu a aliança. Terceiro, Kakashi ataque. Kakashi simplesmente assentiu com a cabeça, de braços cruzados. Quarto, Sasuke Uchiha. Sasuke nem sequer olhou para os outros, simplesmente estalou a língua. Quinto, minha besta de invocação. Yatagarazu. Akira bateu com os dedos no chão. Bum, pul. Uma nuvem de fumaça explodiu para fora e um enorme corvo negro materializou-se, seus olhos carmesins percorrendo o campo de batalha. Alguns ninjas lá embaixo gritaram. Compreensível. Sexto, Itachi Uchiha. Akira ativou casualmente sua habilidade Rinnegan. Kagami no Ikan. A realidade se distorceu, e Itachi apareceu ao lado dele, piscando confuso como se tivesse acabado de ser arrancado do café da manhã. Sétimo, Shizui Uchiha. Outra reviravolta, Shizui também apareceu, confuso, mas ainda sorrindo nervosamente. Ambos os Uchiha encararam Akira. Por que vocês nos sequestraram? Seus olhos gritavam em silêncio. Akira piscou uma vez. Kakashi imediatamente deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de ambos. Venham, disse ele, com total seriedade. Vocês dois precisam de contexto. E as duas lendas Uchiha o seguiram com a expressão de homens sendo levados para o RH. Aliança Ninja. A aliança inteira era rígida. Todos os membros do lado de Akira eram usuários do Mangekyou ou portadores do Rinnegan. Madara finalmente deu um passo à frente como um pavão orgulhoso. Nossa equipe está definida. Ele levantou a mão. Primeiro, o capitão, eu, Madara Uchiha. Ninguém contestou. Em segundo lugar, Hashirama Senju. Hashirama fez um sinal de paz. Terceiro, aquele pirralho idiota do Naruto Uzumaki. Naruto explodiu imediatamente. Pare de me chamar assim. Madara o ignorou completamente. Quarto, Uchiha Sasuke. Dois Sasuke se encararam com raiva do outro lado do campo. Quinto, Obito Uchiha. Ele retornou do espaço Kamui há algum tempo e já sabe de tudo. Obito assentiu solenemente. Sexto, Namikaze Minato. O Flash amarelo sorriu educadamente. E sétimo, Might Guy. Akira assentiu com a cabeça. Ele entendeu. Poder, teletransporte e bestas com cauda. Essa era a combinação perfeita. Akira apontou para o chão. Então vamos definir a área de recreação. Raio, 5 quilômetros a partir daqui. Ponto central, este local. Madara grunhiu e assentiu com a cabeça. Quais serão os objetivos? Akira apontou para 2 montanhas em lados opostos do horizonte. Aqueles. Então ele levantou a mão. A eletricidade uivava ao redor de seu braço, formando uma lança de relâmpago brilhante. Bum! O ataque rompeu na encosta da montanha, escavando uma caverna perfeita, um gol. Akira se virou e fez de novo. Bum! 2 gols criados. Campo de futebol, concluído. Akira sacudiu as mãos dramaticamente. Bem, pessoal, peço a todos os não participantes que deixem imediatamente o raio de 5 quilômetros. Se você morrer, eu não sou responsável. A aliança não precisou de 2 instruções, eles partiram a toda velocidade. Assim que a área ficou livre, Akira ativou sua habilidade Mangekyou. Gaiola do espaço vazio. Uma cúpula de espaço congelado envolveu instantaneamente o campo, indestrutível, impossível de esquivar, inescapável. Nem mesmo o deus voador do trovão conseguiu contorná-lo. Então Akira se virou para as 2 bolas de futebol da partida. Sarutobi Hiruzen e Tobirama Senju. Ambos pareciam estar reconsiderando suas escolhas de vida. Akira bateu palmas uma vez. Então, pessoal, estão prontos. Madara não respondeu, mas Hashirama, Naruto e Might Guy gritaram com uma energia explosiva. Juventude. Sim. E assim, de repente, começou a maior partida de futebol da história do futebol mundial. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.